Ei turma, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula do curso profissionalizante de jardinagem oferecido pelo Instituto Iara Tupinambá. Nesse vídeo vamos trazer o tema paisagens, que foi um tema já discutido e trabalhado em sala de aula e que com esse vídeo vou trazer alguns elementos e informações novas e também revisar o conhecimento já adquirido por vocês em sala de aula. Esse vídeo vai ajudar também a vocês corrigirem o exercício 2. Quando a gente fala sobre paisagens, a primeira coisa que vem à cabeça é tudo que a gente enxerga com os olhos. Mas paisagem vem muito além disso, vai muito além disso. A paisagem é como percebemos o nosso entorno também. Se eu for no meu jardim, eu vou perceber as minhas plantas, o meu espaço de uma maneira diferente daquela pessoa que está o visitando pela primeira vez. Eu já tive histórias ali, eu já tive alegrias e também tristezas, então eu vou perceber aquele espaço de uma maneira muito diferente das outras pessoas que não vão tanto naquele espaço ou que estão o visitando pela primeira vez. E assim acontece com todas as paisagens. As pessoas enxergam as paisagens e percebem as paisagens de maneira diferente. Dessa forma, além da percepção, todos os outros sentidos estão envolvidos, e além da visão também, como o olfato, o paladar, o tato e a audição. As paisagens têm cores, cheiros, texturas e também muitos sons. Vamos pensar numa paisagem urbana. Qual som vem à sua mente? Sons de carros, de buzinas, de prédios, de usinas. Mas também nas paisagens urbanas estão presentes sons de pássaros. Tem alguns lugares na cidade que tem nascentes, né? Então as paisagens, elas são compostas por elementos dinâmicos. E a geografia, que é o estudo do espaço, a disciplina que estuda o espaço, usa a paisagem como seu objeto central de estudo. Tem muitas outras áreas, como as artes, a arquitetura, inclusive a jardinagem e o paisagismo, que também utilizam a paisagem como objeto de investigação para compreender a realidade. Mas a geografia, como trata da paisagem como o objeto principal de estudo, ela desenvolveu melhor os conceitos, ou seja, as noções e as ideias sobre a paisagem. Para a geografia, a paisagem nunca é estática, parada. A paisagem sempre está em constante movimento, através dos seus elementos bióticos, ou seja, elementos vivos, e abióticos, elementos não vivos. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo do nosso jardim, que é um exemplo que eu gosto muito de utilizar para trazer a nossa realidade do curso de jardinagem. O meu jardim tem árvores, grama, formigas, insetos, pássaros, tem a minha família, tem água também, quando eu rego as plantas, tem a chuva, ele está dentro de Belo Horizonte, ou seja, ele faz parte de uma paisagem urbana maior, né? E esses elementos, eles estão sempre em movimento. Por mais que eu não perceba a olho nu, às vezes, o movimento está sempre acontecendo. Bom, como as paisagens então são formadas e transformadas? A gente, para ajudar na explicação, a geografia principalmente divide essa formação e transformação do espaço e das paisagens através de dois elementos principais: elementos e processos naturais e elementos e processos de transformação a partir da ação humana. Esses elementos e essas formas de transformação, elas não estão separadas. A natureza interfere na ação humana e a ação humana também interfere na natureza. Mas a gente separa assim só para facilitar que as pessoas entendam. Bom, vamos dar um exemplo de transformação através de processo natural. O ciclo da água, por exemplo, transforma muito as paisagens. Ao longo dos anos, aquela água formando caminhos, ela pode até moldar pedras e rochas e formar relevos. Esse é um exemplo de uma transformação natural. E um exemplo da ação humana através de técnicas e tecnologias. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é técnica e o que é tecnologia. Técnica é a forma como a gente faz determinada coisa. E tecnologia é um instrumento ou um meio pelo qual a gente emprega aquela técnica, faz aquela coisa. Por exemplo, na agricultura, a técnica é a forma como fazemos o plantio.
seja ele em monocultura, seja ele em hortas pequenas com fileiras. E a tecnologia é um instrumento que a gente usa para aplicar aquela técnica, que pode ser desde uma enxada até um trator. Instrumentos mais simples impactam menos na paisagem, ou seja, a transformação na paisagem ela é menos brusca. Não que ela não ocorra, mas ela é menos perceptível aos olhos. Instrumentos mais sofisticados, como tratores, impactam mais na paisagem, desmatam mais árvores em maior número de tempo, consegue cultivar áreas maiores. Isso é muito importante para a gente entender como a ação humana vai transformando as paisagens. Bom, aqui eu trouxe dois exemplos. Decidi pegar uma imagem do centro de Brumadinho, que é uma imagem conhecida por vocês, e nessa imagem dá pra gente perceber como que a técnica e a tecnologia transformou o espaço. Como seria o centro de Brumadinho antes? Eu não sei muito da história de Brumadinho, mas eu imagino que antes provavelmente foi ou uma fazenda ou uma mata, né? Num passado muito distante, provavelmente tenha sido uma mata fechada. Hoje em dia é tomado por casas, ruas, tem vegetação apresentada também, mas prédios, pessoas que vivem um modo de vida específico, tudo isso forma uma paisagem e é uma paisagem que tem uma transformação intensa do espaço, uma paisagem muito transformada. E aqui embaixo eu também trago uma paisagem transformada pela ação humana, através de técnica e tecnologia, que é uma monocultura, que transformou radicalmente a paisagem, através do trator, que é uma tecnologia, através das técnicas empregadas de cultivo e produção. Então aqui temos duas paisagens que a ação humana está muito presente. Bom, agora a gente vai um pouquinho para os tipos de paisagens. Na sala de aula, a gente trabalhou 3 tipos de paisagem: paisagem natural, paisagem degradada e paisagem urbana. Aqui eu decidi trazer 2 grandes grupos, que são os grupos que a geografia trabalha. O primeiro grupo são as paisagens naturais. Muitos geógrafos definem as paisagens naturais como as paisagens que não foram tocadas pelo ser humano, ou seja, nenhum ser humano encostou naquela paisagem. São as paisagens que a gente chama de paisagens intocadas. E aí eu trouxe uma notícia para provocar um pouquinho essa noção. Um relatório recém-publicado no periódico Global Change Biology mostrou que 95% do globo terrestre já sofreu algum tipo de intervenção ou alteração pela ação humana, pelos seres humanos. Ou seja, se 95% do globo já sofreu alguma alteração do ser humano, onde estão nossas paisagens naturais? Esses 5%, de acordo com esse estudo, ele aponta que são áreas geladas, Polo Norte, Polo Sul. Então todo o resto do globo foi alterado de alguma maneira pelo ser humano. As paisagens naturais deixaram de existir? Eu acredito que não. Eu acredito que paisagens naturais são aquelas que têm muitos elementos da natureza, além do ser humano. Por exemplo, rios, córregos, florestas, né? Hoje a gente entende que as florestas amazônicas, elas são intensamente transformadas pelos seres humanos que habitam ela. Não só através de desmatamento, mas também populações ribeirinhas, indígenas, estão sempre plantando a floresta. Só que de uma maneira diferente, que não destrói as paisagens naturais. Então, paisagens naturais, vamos pensar assim, não são paisagens que não têm ação humana, mas são paisagens que preservam e mantêm a natureza. Se a gente for pensar em um jardim muito grande no meio da cidade ou um parque, ele vai ser um ambiente modificado de certa forma pela ação humana e controlado, mas vai ser um ambiente que mantém as características naturais, que tem pássaros, que tem aves, né? Aves são pássaros, mas que tem mamíferos, vegetação existente, muitas vezes tem nascentes e cachoeiras. Eu estou trazendo um pouco disso para a gente imaginar e quebrar um pouco essa ideia de que não tem natureza com o ser humano. A gente pode criar ambientes de natureza integrados ao ser humano, né? E o ser humano também faz parte da natureza. Bom, o segundo grande grupo que a geografia traz são as paisagens culturais. As paisagens culturais, elas trazem essa noção, essa ideia da ação humana mais forte. Ou seja, são os lugares em que tem mais construções, mais casas, mais prédios,
mais ruas, mais serviços e equipamentos, como a academia da cidade, como uma Câmara de Deputados, por exemplo, ou até as pequenas cidades rurais, mas que tem grandes monoculturas, que tem parques industriais às vezes próximos ali. Então as paisagens culturais podem ser divididas em 3 tipos: paisagem modificada, paisagem intensamente transformada e paisagem organizada. Eu trouxe 3 imagens para a gente discutir um pouquinho e entender um pouco desses conceitos, dessas ideias. Aqui eu apresento a cidade de Brasília, que é uma paisagem organizada. Vocês observam que as ruas têm um formato, está tudo muito certinho. Olha só a geometria do espaço, a disposição das árvores, dos prédios. As paisagens organizadas, essa ideia vem para nos informar que foi uma paisagem que houve um planejamento e uma intenção antes daquele espaço ser construído. Ou seja, as pessoas envolvidas na construção desse espaço pensaram o formato das ruas, a disposição de cada elemento na paisagem. Então, as paisagens organizadas, elas são as paisagens que foram previamente pensadas. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma aglomeração, em vilas, favelas, elas são espaços muitas vezes que vão sendo construídos, né? Que tem uma ordem ali, mas é uma ordem diferente da ordem do planejamento urbano. Então essas paisagens muitas vezes elas não têm um planejamento prévio, elas vão acontecendo na medida em que as pessoas vão construindo e ocupando aquele lugar. A segunda paisagem, ela mostra um ambiente modificado, uma paisagem modificada. Por que modificada? É uma paisagem que não é intensamente destruída e trabalhada. Vocês observam aqui que tem uma parte que foi modificada. Essa é uma aldeia indígena Yanomami, lá no Alto Rio Negro. E aqui no meio tem uma transformação da paisagem. Tem casas, tem um ambiente de convivência das pessoas dessa aldeia. E ao redor é tudo floresta. Isso quer dizer que essa floresta não foi modificada? Não. Os indígenas, eles plantam, eles têm um lugar da mata, das roças, né? Eles também ajudam a cultivar várias espécies. Só que é uma paisagem que não foi intensamente modificada. Ou seja, você não vê várias coisas transformadas assim em um pequeno espaço de tempo, né? Em um pequeno espaço. A terceira é uma imagem de Tóquio, a capital do Japão. Nessa imagem a gente vê que tem a presença de muitos prédios, muitas luzes, muitas pessoas, então é uma paisagem muito adensada, ou seja, uma paisagem que tem muita coisa dentro de um pequeno espaço. Isso a gente chama de paisagem intensamente transformada e modificada. Mas aí eu trouxe uma fotinha para provocar um pouco vocês. Esse é um jardim italiano. Como vocês categorizariam esse jardim? Vocês acham que ele representa uma paisagem intensamente modificada? Por mais que tenham vários elementos naturais, que sejam só plantas, eu caracterizo essa paisagem como uma paisagem intensamente modificada. A gente observa que tem várias plantas, mas que elas todas foram intencionalmente posicionadas. Um jardineiro ou um paisagista escolheu um lugar para essas plantas, ou seja, além de uma paisagem organizada, ela é uma paisagem intensamente modificada. Eu acredito que quase nenhuma espécie aí nasceu espontaneamente. Então, é uma maneira de usar a natureza para transformar as paisagens. Entendem como esses conceitos, eles às vezes se misturam? Essas ideias, elas podem se misturar. E a gente pode criar belas paisagens com elementos da natureza, transformando muito a paisagem, mas fazendo ela um lugar harmônico, um lugar que tem a presença de vários seres vivos e que fornece um equilíbrio ambiental e uma qualidade de vida. Aí eu trouxe mais alguns pontinhos importantes que ajudam a vocês, que vão ajudar vocês a corrigir o exercício 2. As paisagens são dinâmicas e estão em constante movimento, ou seja, as paisagens não são estáticas e não são paradas. No exercício 2 tem uma pergunta assim, né? Pergunta, as paisagens são estáticas? A gente pergunta para vocês. Não, gente, as paisagens estão em constante movimento. Se eu olhar aqui da minha janela agora, for para voltar para dentro da casa
e olhar de novo, eu não vou ver a mesma paisagem. Os elementos estão sempre em movimento, mesmo que a gente não enxergue. O movimento e a mudança está sempre acontecendo. Lembra que a gente viu sobre as eras geológicas? No tempo de vida humana, a gente não vai ver essa transformação acontecer, mas ela está acontecendo. E às vezes montanhas se formam ou montanhas vão ao chão. Só que é um movimento em um outro tempo, né? As paisagens podem ser ao mesmo tempo degradadas e urbanas ou degradadas e naturais. A gente viu que a ação dos vulcões ela pode destruir uma mata inteira. E as paisagens urbanas também podem estar degradadas. Uma praça que está abandonada, né? Uma casa abandonada, quando ela não é patrimônio histórico, às vezes ela tem um aspecto feio, com lixo na porta, né? Então, a degradação do ambiente, ela é quando o ambiente está destruído, está com mau cheiro, ele não é mais agradável aos nossos sentidos. Isso pode acontecer tanto em ambientes considerados naturais quanto em ambientes urbanos. E aí entra uma questão que eu acho fundamental. Eu acho a questão mais importante da gente tratar sobre paisagens nesse curso. O profissional de jardinagem e de paisagismo é fundamental para ele compreender como essas paisagens funcionam, para ele poder intervir e criar ambientes integrados e harmônicos àquela dinâmica paisagística, ou seja, jardins que conversem com aquela realidade. Não adianta nada você propor um jardim para um espaço urbano, por exemplo, que não esteja adequado àquele espaço. Aqui eu apresento 3 casos de que os jardins estão super integrados e adequados à paisagem. Nesse caso aqui, é um jardim, uma praça, um espaço público. Colocaram arbustos pequenos, às vezes o espaço ele pedia, né, um porte menor de arbustos. As pessoas envolvidas que passam nesse lugar, elas vão sentir uma qualidade de vida e você vê que não tem nada destoando aqui do ambiente, né? E aqui, por exemplo, é um jardim em um ambiente interno. A gente vê uma estrutura de uma casa, mas que tem plantas tropicais, que são todas plantas de sombra. Então, às vezes, a pessoa mora numa casa e quer ter a sensação de uma floresta, de um ambiente com muita vegetação, com muita umidade e com muita exuberância, que as plantas tropicais trazem isso. Então, essa pessoa soube conjugar bem os desejos do cliente na transformação da paisagem, criando um espaço harmônico. Se vocês imaginarem isso aqui, ó, essa casa e esse espaço sem as plantas, ele ia se transformar completamente. Inclusive a nossa sensação térmica ia mudar. Às vezes a gente ia achar o lugar mais quente, né? Porque as plantas também auxiliam nisso. E aqui eu já trago um jardim de vó, que são jardins mais adaptados ao estilo de sítios, de casas que têm uma arquitetura mais antiga e mais romântica. 3 exemplos de paisagens integradas ao meio ambiente, paisagens executadas por jardineiros e por paisagistas que se preocupam com a harmonia do lugar. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude a vocês a compreender um pouco mais o conceito de paisagem e também a realizar a correção do exercício 2. Lembrando que qualquer dúvida eu estou disponível pelo WhatsApp, por telefonema e também por e-mail. Um abraço e até logo!